A graça e a paz do Senhor a todos. Estamos aqui para o nosso 8º estudo bíblico, né? E, como sempre, para iniciar, vamos fazer uma oração rápida, mas... Senhor Deus, eterno Pai, estamos diante de Ti, ó Senhor, para que envie o Espírito Santo, Pai, que nos dê um entendimento, Pai, que nos dê a capacidade de ver na Sua palavra o que é a verdade, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, porque o grupo está aqui presente, as pessoas estão realmente com sede de conhecimento da Tua palavra, ó Pai. E isso, ó Pai, é a prova de que realmente há uma edificação, há um reavivamento na igreja, ó Pai, porque a igreja verdadeira não é aquela que precisa de uma placa, de um título, mas é composta por aqueles que buscam o Teu nome, buscam a Tua palavra. Te agradeço por tudo isso e te peço, em nome de Jesus, amém e amém. Então, conforme pedido, já abriram João 4, 21 a 24, verso 21 a 24. Quem lê? Disse-lhe Jesus: mulher, creio que a hora vem em que ninguém neste momento, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais os que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Isso é uma passagem muito utilizada nos nossos dias para justificar, às vezes, quando a gente vê um tipo de adoração que eles falam que é adoração extravagante, que é uma adoração que não pode ser, quando eles ser controlada. Eu tive uma vez, eu tenho uma igreja bem do lado da minha casa, parede com parede, e logo que ela inaugurou, até diminuiu agora o Cachoeira de Fogo. Entrava aquela batida forte, aquele ponto, Cachoeira de Fogo, não sei o quê. Ouvi uma vez, ouvi outra vez. Aí teve um dia que eu fui lá, né? Meu irmão, cheguei pro porteiro, o porteiro estava de terno, eu falei, bom, então você está de terno, alguém que sabe alguma coisa, né? Irmão, onde é que está na palavra de Deus Cachoeira de Fogo? Onde é que tem na Bíblia? Porque eu procuro, eu sou estudioso, me interessa saber onde tem essa cachoeira de fogo. Aí, não tem na Bíblia não, é louvor do pastor Melvin. Mas quem é o pastor Melvin para a gente pegar uma música que ele cria, falando de algo que não está na Bíblia e começar a cantar? Vocês estão cantando isso, é culto, isso aqui é culto. Como é que vocês estão cantando uma música falando de um troço que não tem base? Eu vou lá dentro chamar o pastor para falar com o senhor. Não. Você não sabe falar? Só o pastor para falar disso. Você não conhece a Bíblia? Não. Aí eu parei, fui para casa e fiquei magoado. Não é, se você terminar com a pessoa. Mas como você pode ser cristão se você não é capaz de defender a sua fé? E eu não fui atacar, eu fui pedir o quê? Esclarecimento. O cristão tem a função, tem o dever de se esclarecer antes de tomar parte em qualquer coisa. Você não pode chegar lá porque está todo mundo... vou junto também, vou junto porque... Não é. Então, eu cheguei com aquela tristeza, aí comecei, por acaso, eu estava olhando uns textos que eu já tinha escrito, e aí eu descobri, quando foi eu e minha esposa, num congresso profético apostólico, lá juntou várias igrejas de várias denominações, lá em Campo dos Afonsos. Não era Bento Ribeiro? O segundo foi Bento Ribeiro. Tá. A gente foi... Campo dos Afonsos não foi. Não. Foi Bento Ribeiro, tá certo. Mas tinha o pessoal de Campo dos Afonsos e eu fui parar em Campo dos Afonsos. Não tem como chamar. Afonso era ok. Aí a mulher tinha escrito no livro que a irmã dela, a gêmea que tinha morrido, estava no céu intercedendo por ela. Ana Mendes tinha escrito isso na época. Isso não é bíblico, aliás, isso é espírita. Morto não intercede por vivo.
Aí eu até escrevi a frase do pastor para poder contar para vocês. Eu cheguei lá, contei as coisas todas, ele, se você julga isso errado, então vai se assustar quando vir as pessoas entoando os cânticos espirituais. Quer dizer, se eu estou achando o morto interceder errado, imagino que deve ser esses cânticos espirituais que ele entoa naquele lugar. Deve ser mantra, deve ser tudo que a gente viu no nosso último, estudo. Eu saí dali e juntando, os dois tempos, eu lembrei disso e vi essa manifestação sobre a cachoeira de fogo. E como a gente já sabe o que é verdade, toda vez que a Bíblia fala da verdade, ela está falando de si própria. Toda vez que a Bíblia fala o que é verdade, a verdade é a palavra. Então falta a gente saber. Mas se Deus procura quem adora em espírito, e essa é a desculpa dele, tudo é espírito, o que a Bíblia fala o que ela quer dizer quando fala em espírito? O que ela quer dizer quando ela fala em alma? Aí chato, como vocês acho que já começaram a perceber que eu sou chato, eu fui começar a pesquisar. E eu cheguei em Mateus 26, 36 a 38. E então chegou Jesus com eles, em um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levantando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. E então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco diante, prostrou-se sobre os seus rostos, orando e dizendo: meu Pai, se é possível... Até o 38. Até o 38. Já até passei. Passou um pouquinho. Então, não, mas a questão aí é: a minha alma está cheia de tristeza. Será que Cristo, quando falou a minha alma, ele estava falando em algo com sentido místico? Será que ele estava falando em algo espiritual? Ou ele estava falando que ele estava tão profundamente triste que ele chegava a estar, como fala lá no norte, ele chegava a estar troncho, como se usa, estou troncho de tristeza. Então, esse minha alma aí entrou como uma intensidade, ele entrou como algo muito forte. E eu comecei a pesquisar, será realmente então que não tem misticismo? Porque agora ele falou de alma, mas a gente vai falar de espírito, porque tem gente que fala de dicotomia, que fala sobre corpo e alma, e dizem que alma e espírito é a mesma coisa, e tem outros que falam eu não sei se o termo é esse, tricotomia, eu não sei mas é que fala alma, corpo, alma e espírito. Tem gente que faz distinção. Para mim, eu numa palestra recente falei, para mim eu tenho duas dimensões, eu tenho o corpo material e o que for espiritual se divide, se subdivide, se tem nível, eu só vou saber quando eu for para lá. Então, não me cabe ficar, me importa a alma, me importa o espírito. Vamos falar no que é espiritual como um todo, Então, eu já comecei a achar essa passagem, não era nada de místico, não era nada, será que ele vai ficar chorando no espírito? Não existe. Não é isso que ele quis dizer. Aí eu fui para outra passagem que também vai usar o termo. Essa está em Mateus também, pertinho, 22. Pode ler, Karina. Mateus 22, 41 a 46. E estando reunidos os fariseus, interrogou Jesus, dizendo: que pensais vós do Cristo? De quem és filho? Eles disseram: de Davi. Disse-lhes ele: como é então que Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo: disse Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelos de teus pés. Se Davi, pois, lhe chama de Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Olha que coisa, isso já era na época de Cristo. Davi estava vivo? Não, Davi já tinha sido recolhido, como fala na Bíblia, para o seio de Abraão. Davi já estava onde tinha que estar. E aqui fala claramente, como disse, Davi em espírito. Ora, bolas!
Isso não era sobrenatural. Lembra o sentido da frase? Davi disse-lhe ele, como é que Davi, em espírito, lhe chama Senhor? Ou seja, aqui mostra claramente que Davi, de todo o seu conhecimento, ele estava se referindo quando Davi ainda era vivo, e em espírito lhe chamava de Senhor. Ele não estava falando que o espírito de Davi, nesse exato momento, estava fazendo algum tipo de culto, ou estava fazendo... resumindo, não é nada místico. Então, eu fui procurar as referências a espírito, né? E claro que Davi, que é chamado, né? Jesus é chamado raiz de Davi. Davi era o homem segundo o coração do Senhor. Davi conhecia a vontade do Senhor, por mais que ele fizesse besteira, que a gente na última vez ouviu alguma besteira que ele fez, mas por mais que ele fizesse besteira, ele sabia que era o Senhor. Então, no seu espírito, em espírito, clamava que ele era o Senhor. Então, esse espírito também não é nada fora da consciência, não é nada transcendental, não é nada misterioso. É algo bem claro. E aí eu cheguei em mais uma passagem. Estudo é assim, a gente tem que ir vendo se em algum momento vai dar vazão para o espírito ser algo fora de controle. Eu cheguei em Marcos 2, 6 a 8. Marcos 2, 6 a 8. Então Jesus disse, a minha alma está profundamente triste, que foi Mateus 6, 38, certo? 6, Marcos... Não, Mateus aqui, Anterior. 26... O anterior, Mateus 22, 41, 46. E o primeiro de todos foi Mateus 26, 36 a 38. Eu vou te dar isso aqui hoje. Não, é só fazer uma pergunta. Está assim, ó, a minha alma está profundamente triste. E Jesus falou, né? Só que aqui, ó, em Isaías. Isaías, Antigo Testamento. Vamos lá. Vamos sempre destacando. Porque aqui fala assim, visto que fosse precioso aos meus olhos, digno de honra, eu amei e darei aos homens por ti os poucos pela minha vida. Só que outra versão, por exemplo, na dele, é a alma que está escrito. Vida, alma, ou seja, é intensidade. É uma coisa que quer mostrar, pela minha vida eu vou te defender, pela minha alma. Então aí não é... Jesus quis dizer que não é alma. Ele quis dizer no sentido de intensidade, de muito intenso, de muito forte. Entendeu? Vou te dar pela... Quer dizer que é o espírito, ou é? Não, alma, espírito... Entendi, você está pegando Isaías vendo um exemplo que ele falou vida. É porque eu tinha até anteriormente, eu tinha até... Você apontou a alma aí. Mas volta a ser, não é místico. É intenso, é forte e não místico. É como se fosse uma denotação de intensidade, pela minha vida ou pela minha alma. Isso é muito forte. Fiquei triste até minha alma. Volta a falar. A minha vida se entristeceu, ou seja, foi uma coisa muito... Usando o mesmo recurso, vida e alma, né? Porque aqui É igual quando muda coração. Do meu coração. Não tocou no coração, mas é um sentido... Mas sim, quem abriu Marcos 2, 6 a 8? Estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que dizes assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam, o que ele quer dizer? Conhecendo logo em seu espírito. Que Jesus chegou e começou a sentir alguma coisa? Não, Jesus aqui, quando Cristo viu que eles estavam falando sobre ele ser Deus ou não, conhecendo em seu espírito, ele já tem todo o profundo conhecimento do que eles estavam falando. Ele já conheceu em seu espírito. Não chega a ser um advérbio de intensidade, não chega a ser
um indicador de intensidade, mas fala, ele conhecendo o seu espírito, né, que assim razoavam entre si, lhes disse, por que razoais? Então, é o pleno conhecimento que Jesus teve em relação à convicção daqueles homens sobre sua natureza. Não foi nada místico. Novamente, não tem misticismo em torno da palavra espírito, né? O tema relativo à divindade do mestre, mas a palavra espírito aqui novamente não tem nada de sobrenatural. Um pouco mais à frente, vamos lá em Marcos 8, 11 a 13. Marcos 8, 11 a 13. Saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem, um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse, por que pede esta geração um sinal? É verdade vos digo que esta geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para outra banda. Suspirando profundamente em seu espírito. Será que isso é um tipo de exercício de yoga, de suspirar profundo? Você acha que ele parou, fez um exercício de yoga para depois ir responder? Ou será que isso é... Ele deu aquele suspiro dolorido e partiu para a resposta? Preste atenção que o texto não deixa a gente ficar achando que ele ficou, eu vou fazer algum tipo de meditação transcendental para poder... Não, ele sentiu a situação, né? Ele suspirou profundamente seu espírito e, dando continuidade, os fariseus começaram a discutir perto, geração assim, sinal. Em verdade, vos digo que esta geração... tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. Suspirando profundamente seu espírito, não quer dizer, no meu texto aqui, Marcos 8, 11 e 13, eu não coloquei o suspirando profundamente no espírito, mas está... Suspirando profundamente em seu espírito, disse, por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que esta geração não se dará sinal algum. Exatamente. Então, quer dizer, ainda por cima, logo em seguida, ele falou, não tem sinal. Então, quer dizer, ele próprio destruir. Se fosse alguma coisa, por que ele próprio, na sequência, não tem sinal? Não tem, acabou. Então, voltamos a dizer novamente que esse suspiro profundo foi para mostrar intensidade e não algo transcendental, algo místico. Então, a gente já viu 3 passagens onde a gente começa a detonar essa falsa espiritualidade que estão querendo embutir na palavra de Deus, né? Então, esse espírito, ele equivale a de todo o coração, ou então com toda a sinceridade, ou então com grande intensidade. Isso é o significado do espírito, né? Aqui eu botei mais alguns, muito intensamente, ou então na mais genuína e real intenção. Ou seja, quando se refere a espírito, ele está falando, fazendo de verdade. Olha que coisa, quando fala em espírito, fala de verdade. E quando fala de verdade, fala na palavra. É um jogo que, se você não está atento, não é um jogo, a palavra não é um jogo, mas são referências que você não está atento, você é levado, aí sim, no jogo de palavras para te mistificar, né? Então, eu cheguei em Marcos 14, 38. Marcos 14, 38. Marcos 14, 38. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. 38. É só o 38. Ou seja, o espírito estar pronto, ele quer dizer, eu estava lendo, se você depois quiser chegar em casa, ler de novo, mas esse espírito é pronto é o seguinte, a sua intenção é ir e vigiar e orar. Você quer fazer, você está pronto para fazer. O espírito, ou seja, a intenção de fazer, está ali. Mas a carne é fraca. Ou seja,
A intenção o espírito está pronto. Opa, vamos lá. Fala, vigiar e orar. Vigiar e orar, então. O espírito está pronto. Mas, então vamos não entrar em tentação. Por isso que a gente tem que vigiar e orar para não entrar em tentação. Então, quer dizer, você pode estar cheio de vontade de fazer. Você pode estar na mais genuína intenção de fazer. Você pode estar, como eu estou repetindo os adjetivos, de verdade querendo fazer, mas a sua carne pode ir contra você. Então, esse espírito também, de Marcos 14:38, novamente não é nada místico, não é nada transcendental. Olha, eu estou detonando. E tem algum momento que o espírito é místico? Místico não. E tem algum momento que o espírito... Na Bíblia? Peraí, se você quer acabar com o estudo agora, a graça é que eu estou tentando, de todas as formas, chegar em algum momento que o espírito seja místico. Porque se não for... Tem o significado literal da palavra, né? Se não for, então todo esse cântico espiritual que a gente ouve falar vai ser mentira. E aí a gente vai entender o rumo que está sendo tomado. Porque toda vez que o Senhor fala por parábola, né, ele fala em verdade, vos digo. Então a palavra é a verdade. Né? Então vamos continuar nas referências bíblicas. Poxa, assim você quer estragar o estudo. Lucas 1:13-17. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão do seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. E não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel do Senhor Deus. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Eu achei essa passagem linda. Sabe por quê? Porque ela mostra no verso 15 que dentro dele vai o Espírito Santo. Esse é o Espírito místico, não que seja místico, mas espiritual, que vai dentro dele. Eu fui para o grego, na época eu estava mais forte no grego, eu estava lendo a Bíblia interlinear, e eu cheguei em Pneumatos, Pneumatos eu consigo ler mais fácil. E no verso 17, ele fala no espírito de Elias, pneumate, que nesse caso não ia estar dentro dele como reencarnação, como gostam de falar os espíritas, que João foi a reencarnação, mas pelo contrário, ele ia na mais sincera intenção, eu botei aqui, será o espírito pneumático sobre o qual estou querendo chegar à conclusão, tá? Na mesma intenção genuína e sincera e virtude de Elias. Elias tinha um objetivo e ele vai no mesmo espírito de Elias, porque dentro dele estava o Espírito Santo. Então, sim, houve o espírito místico. Mas quem é o espírito sobrenatural? O místico é o Espírito Santo. Exatamente. E também, qual a função do Espírito Santo na Bíblia, que eu vivo sempre repetindo? Nos lembrar da palavra e não nos fazer alterar o estado de consciência. Opa, então quer dizer que eu consegui achar uma passagem que fala tanto de um tipo quanto do outro do Espírito. E o Espírito que está referido lá em João, que a gente vai ler de novo, que foi a primeira, é o Espírito em minúsculo. João 4:23 é o Espírito em minúsculo. Então, é a intenção de adoração. Então, eu achei muito importante Lucas 1:13-17, porque ele bota na mesma perspectiva as duas referências ao Espírito. Isso é para não deixar ninguém ter dúvida, né? E um pouco mais adiante, Lucas 1:46-47. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor,
E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Novamente, o espírito de Maria se alegra em Deus, meu Salvador. O que ela quis dizer com isso? Que ela estava numa alegria intensa, genuína, profunda. Assim como Cristo se entristeceu até a alma, o espírito se alegrava no Senhor. Isso não quer dizer que ela estava fazendo nada misticamente, nem estrebuchando, nem... Voltamos a falar que era intenso. Um pouco mais à frente, Lucas 1,80. Nossa, grande esse texto. 1,80. O menino crescia, fortalecia em espírito e viveu no deserto até no dia em que havia de se manifestar-se a Israel. Ele crescia em espírito. Será que o espírito dele precisava de crescer? Esse espírito, ele crescia em entendimento, crescia em propósito diante. Então, quer dizer, novamente, o espírito não é místico. Não é místico. Vocês vão dizer, pô, mas ele vai procurar. Vou procurar uma por uma. Por quê? Se o que estiver fora da palavra seja anátema. Então, eu cheguei depois, Romanos 1:9. Vou dar uma pulada aí na sequência, porque não tem muito o que inovar, mas Romanos 1:9. Vamos ver o que o apóstolo Paulo tem a dizer. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Ou seja, Deus, a quem sirvo em meu espírito. Ou seja, a quem sirvo na mais sincera devoção, a quem sirvo de toda a minha... Olhos fechados. Olhos fechados. Mas isso não quer dizer que Paulo entrava, ao servir em espírito, entrava em transe ou alterava o seu estado de consciência para servir o Senhor. Novamente, Paulo também não diz que espírito é algo místico, mas sim de verdade. A quem sirvo de forma genuína. Né? Então, um pouquinho mais à frente, aí em Romanos 2:29. Mas é judeu que é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Se espírito não tem sexo, como seria circuncidado? E principalmente circuncidado no coração. Olha, presta atenção, por quê? Circuncisão aqui não quer dizer que voltar aos hábitos judaicos, não. A circuncisão aqui está falando da santificação, né? Da purificação. Não que eu ia cortar o prepúcio do coração, não tem o menor sentido isso. Então, essa santificação está falando essa circuncisão está falando da santificação, e esse espírito está falando de ser feito de forma sincera. Que eu me santifique de forma genuína, que eu me santifique de forma sincera. Novamente matamos o misticismo que pudesse, ou até o judaísmo. Ah não, viu, Paulo se circuncidou ele se santificou, ele se purificou de forma sincera e não fez nenhum ritual místico, cabalístico ou o que quer que seja, né? E a última referência, acho que já está bom, né? Já bati bastante. Vamos para 1 Coríntios 2:11. 1 Coríntios 2:11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o espírito de Deus. Será que essa passagem está se referindo a algum espírito possessor que consegue antecipadamente saber as coisas do homem? Será que é isso que ela está indicando? Não, né? Ela está indicando olha só, vamos ver então. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o espírito do homem? Ou seja, a vontade, o desejo, a sinceridade do homem.
e de Deus o de Deus. Então, novamente, não há razão nenhuma para quando a gente lê na Bíblia espírito, pneumático ou minúsculo, a gente querer achar que está havendo ali alguma referência à alteração do estado. E até que mais embaixo, mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus. O espírito que provém de Deus, esse é o que recebemos, o espírito. Para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente. Olha uma referência a quem? Olha a referência a quem ele está fazendo aí, ao Espírito que vem de Deus, que é a nossa unção, é o Espírito Santo. E o Espírito não é o Espírito do mundo. Então, voltamos ao pneumatos aí, que é o Espírito Santo, o Espírito que vem de Deus, que é uma solução, que é aquele que habita em todo o que crê. Então, de um modo geral, vamos dizer, deixa eu dar uma lida aqui. Essa, eu fiz uma anotação sobre 1 Coríntios 2,11, tá? Eu vou dar uma lida. Vou repetir para ficar mais claro. Porque quando os homens sabem as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está. Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Aqui o último exemplo da sequência, para destruir de vez o conceito místico que foi atribuído no decorrer dos tempos e de forma generalizada ao termo Espírito, quando aparece na Bíblia. Estaria essa passagem se referindo a algum espírito possessor, terrível e capaz de conhecer antecipadamente as coisas dos homens? Óbvio que não. Aqui podemos simplificar dizendo, cada cabeça uma sentença, ou cada um sabe o que fazer do seu nariz, e ninguém pode responder pelo outro, quanto mais querer saber os desígnios de Deus. Quem saberá do homem senão o espírito do homem, ele próprio, né? Então, graças a Deus que nos deixou essa palavra, senão estaremos na mão de lobos verdadeiramente vorazes que vão querer mistificar essas passagens todas no sentido de espírito. E aí eu cheguei de toda essa pesquisa, comecei a orar, meu Deus, né? Quando a gente ouve pregação em espírito e verdade e estimula toda uma congregação a alterar o seu estado de consciência, toda uma congregação a ficar de mãos levantadas. Então, o que está acontecendo com nossas empresas eclesiásticas? Será que elas estão realmente servindo a Deus ou será que elas estão apenas preparando o caminho para o falso Cristo que está chegando aí? A gente não tinha percebido até então, né? Pois é, esse papo de misticismo é pura balela. Voltando à questão, e isso de misticismo em qualquer denominação. Antigamente havia uma acusação muito forte. Porque não tem, eu posso falar sem medo de errar. Tem cristão em todos os lugares. Tem cristão no pentecostal, tem cristão na tradicional. E tem sem vergonha também em todos os lugares. Eu não posso mentir ou querer ser tendencioso. A questão é, quem está disposto a estudar e pesquisar e conhecer a palavra? As pessoas querem ir, como fui no congresso, ver aquele ato de misticismo e achar que é Deus, porque mexeu com a emoção, porque ficou feliz. Então, só para concluir, olha que hoje o estudo foi bem objetivo, foi bem curtinho. Vamos ler de novo João 4, 23 a 24? Mas o recado que eu tinha que dar é esse mesmo. Porque complementa, com certeza complementa o que a gente falou domingo sobre o verdadeiro culto. João 4, 23 a 24. João 4, 21 a 24. Disse-lhe Jesus, mulher, creio que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Deus é espírito. Importa que os que adoram, o adoram em espírito e em verdade. Eu vou tomar a liberdade de trazer essa passagem para os dias atuais. Mas verdadeiramente chegou a hora em que ninguém mais adora o Pai. Ninguém mais adora o Pai. Nem no monte, nem em Jerusalém.
nem nas congregações, nem nas igrejas, nem em lugar nenhum. É isso que ele estava falando. Vai chegar, não. Estou trazendo para... Chegou a hora. Estão todos adorando o que nem sabem. E nós, os cristãos genuínos, temos a obrigação de saber o que estamos adorando. Pois mesmo sendo gentios, devemos conhecer ao Senhor Jesus Cristo, que veio dos judeus. Chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, ou seja, na mais genuína e sincera intenção, negando as concupiscências e apresentando os próprios corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o culto racional ao Senhor Deus, e em verdade, ou seja, de acordo com a palavra. Então, quando fala adorar em espírito e verdade, pode traduzir adorar com vontade, de verdade e de acordo com a palavra. Muda bastante, né? Todo o significado. E para quem nunca leu nada do que eu escrevi, né? Eu vou deixar registrado, porque está no vídeo, vai para a internet. Alguém, por favor, lê João 17, 14 a 17, para esclarecer bem claramente o que é a verdade. Porque vocês já sabem o que é a verdade, mas só para reforçar o que é a verdade. Deles a tua palavra e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não sou do mundo, como eu do mundo, não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Dei a palavra e eles o odiaram. A tua palavra é a verdade. Então, vocês agora já têm uma consciência muito clara. Digamos assim, estamos terminando o primeiro nível. Eu vou repetir, eu vou mandar os vídeos de novo, vou gravar outro DVD para vocês, mas posso dizer que estamos terminando o primeiro nível do estudo, onde vocês não vão mais ter dúvidas, ou se tiver dúvida, pelo menos já tem onde recorrer. O que é o culto? O que é adoração em espírito e em verdade? O que é a cronologia? Qual o papel do cristão, que é de julgar e discernir? Certo? Você já sabe que não existe misticismo. Você já sabe que dízimo não é algo aplicável a nós gentios. Eu estou fazendo um apanhado de toda. Qual o papel do óleo de unção ou não? Qual o papel do vento do Espírito ou não? Que foi uma aula sobre esse tema. Né? Como o jejum é aplicado, como a oração é aplicada. Então, posso dizer que estamos aqui concluindo um primeiro nível. No dia 15, como a gente marcou, eu vou falar os elementos do culto. Agora a gente vai dar uma pausa. A gente fez quinta, domingo e hoje, terça. Então agora a gente vai dar uma pausa. No dia 15 a gente vai voltar para um culto, onde eu vou falar os elementos do culto. Mas agora a gente vai dar uma pausa, porque ontem essa moça aqui foi parar no hospital e eu achei que ia nascer. E é primeiro filho, e eu vou me voltar para esse lado. Cabe ao homem que cuida da mulher, das coisas do mundo. Então, o culto para o dia 15, depois a gente vai ficar em contato, a gente vai se encontrar, não em estudo, não em culto, mas para já marcar, digamos assim, tem seriado na televisão que fala, como é que é a primeira temporada. Hoje a gente está terminando a primeira temporada, com 8 estudos, a primeira temporada. E aí a gente vai marcar o início da segunda, quando a criança já estiver nos nossos colos aqui, e em outra forma. Então, eu realmente estou passando para vocês essa responsabilidade. Vocês não... Claro que eu vou ter o maior prazer de ir com vocês, esclarecer, pregar. Mas vocês já têm essa responsabilidade de não cair em dúvida. Porque a gente não analisou um trechinho fora do contexto. A gente foi lendo a palavra de uma forma ampla, integral, né? Então, eu vou falar uma passagem sobre o que está acontecendo no mundo agora. Inclusive é uma coisa, o tempo está passando muito rápido. Amanhã já é quarta-feira, a semana já está acabando. E o relógio, apesar de estar funcionando, eu acho que isso a gente está testemunhando sim um sinal, um prodígio de Deus, que está cumprindo o que está escrito em Mateus 24, 22, que fala: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria.
mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, essa sequência de dia rápido, já é noite, já passou uma semana, já passou um mês. Aliás, 2013 começou ontem, a gente já está em junho. Tá? A gente já está em junho. Então, eu não quero ver, eu não preciso ver sinais, eu não preciso ver anjo descendo, mas o Senhor está revelando essas coisas acontecendo. Então, nessa nossa resistência, nessa nossa busca pela verdade, o Senhor tem nos abençoado, e tem me abençoado também, e tem levantado, o inimigo tem levantado gente para se manifestar, e tem levantado na internet também. É uma coisa que a gente pensa que é mentira, mas a batalha espiritual, ela tem menos efeito especial, né? Quando a gente você não vai ver o efeito especial, mas você vai sentir a resistência, você vai ser chamado de rebelde, vai dizer, por que você não veio pegar, como é que foi? Não veio pegar a bênção do pastor? Como é que tem que pegar a bênção, você está... Para sair, o pastor tem que abençoar. Para sair tem que ter A bênção do pastor. E aí a gente já entra na questão, porque está escrito na Bíblia, se você sabe de algo impuro, de algo impróprio, sai do meio dela. É a Bíblia que manda, você ainda tem que ir lá, Satanás, eu vou sair do inferno, o Senhor me abençoa? Tem sentido isso? Eu vou pedir bênção de Satanás? Eu não vou. Então, libertem-se, recado para todos, para vocês, para quem está assistindo, libertem-se do misticismo, conheçam a palavra, ela é a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É uma liberdade tão grande que... E isso é fato. As pessoas não querem essa liberdade, porque elas estão acostumadas a viver aquela vida onde elas estão amarradas a uma métrica de, não, se eu não for ali, eu vou perder a bênção. Não, e você é livre, você tem uma liberdade que você, conhecendo a palavra, você aplica ela a tempo e fora de tempo. Você não precisa, eu tenho que ir lá agora. Claro, um estudo para edificar é importante, mas você não vai perder a bênção. Eu vou gravar em vídeo, eu vou te dar. Você está entendendo isso? É importante estar aqui? Mas não é religião mesmo. É religioso. Eles acham que ao ir, eles estão pegando um pedacinho do quebra-cabeça e vão chegar em casa e vão juntando. Aí quando morrer, aqui, eu tenho quebra-cabeça completo, eu fui em todos os domingos. Isso não Isso é místico. Isso daí é místico. Isso é escravidão. É Isso é misticismo. Vive debaixo de regra de homem. Se não der o dízimo, vem o devorador. Então, olha só. Regra de homem. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E essa liberdade, viver com essa liberdade, voltando à questão, o Espírito Santo foi dado em Atos 2. Então, não tem tanta... Tem Paulo, tem os livros, né? Tito, João, mas não tem tantas histórias ilustrativas dos cristãos, quanto tinha no judeu que não tinha o Espírito Santo. Então, nós estamos fazendo a história. Nós estamos vivendo o Evangelho da Graça, enquanto for a época da graça, enquanto o Espírito Santo não for recolhido. E não está escrita essa história na palavra. Então, se preparem. O que vai fazer? Não, eu tenho que ir lá pedir permissão ao meu pastor. Eu tenho que ir lá pedir se eu posso lá orar na cada pessoa. Tudo assim. Olha só, uma vez eu sugeri com umas irmãs assim, por que não vamos fazer umas reuniões lá na minha casa, vamos ler a Bíblia para a gente falar, ver o que você acha daquele versículo, que às vezes a gente entende, eu entendo de um jeito, você entende de outro, vamos botar lá na mesa, lá, vamos ver se a gente chega a uma conclusão. A moça disse assim, não podemos fazer, essa pastora lá não autoriza isso. Se você não pode abrir a Bíblia, isso é até um costume católico, né? O católico que não deixa, ninguém pode ler a Bíblia se não for a interpretação. Peraí, mas o que adiantou? O que adiantou o Lutero? O que adiantou a gente virar protestante? A gente está voltando ao catolicismo? E outra coisa ridícula que eu lembrei ontem, né? Eu estava vendo uma parte ali que eu achei um negócio. Aí eu falei, o que é isso? Aí ele lembrou, né, que era um documento que nós viemos da igreja, numa boa, quando chegou ali, a estrada de Tiguia, um cara bateu no nosso carro, veio cheio de agressão, subiu em cima do carro e igual um demônio. Sei que o negócio foi bater, um irmão
irmão, ela virou para ele e falou assim, irmão, você deve estar em pecado. Aí para ela foi assaltada, o cara. Eu fui para o aniversário de 15 anos. Tá certinha com o papai. Onde você estava indo? Pô, brincadeira. Tá certinha com o papai. Então tem que dar um relatório diário. O pastor é o anjo da igreja. É uma mistificação da coisa. Ele quer, na verdade, te dominar conhecendo os seus. Eu sei que esse irmão é safado. Eu sei que esse irmão. Então ele vai usar aquilo. Então, eu acho assim, primeiro, na igreja católica foi por dinheiro. Agora por ignorância mesmo. Porque o pastor não sabia o que está fazendo. Por ignorância, mas acaba chegando no fundo financeiro também. Porque se você se afasta, ele para de receber o dízimo. Tem gente que nem sabe mesmo. Falar da Bíblia. Uma coisa que eu nunca vi na Bíblia, aí, conversando com o pastor, eu falei, pastor, pode falar um negócio? Eu nunca vi na Bíblia que lá dentro de Deus só tem que botar cantina para os outros comprar, não. Rapaz, Podia ser de graça, né? O dinheiro do dia. tem que dar de graça. Mas fulano deu, cicrano deu. Falei, pastor, cantina na igreja tem que ser de graça para todo mundo Também comer. acho. Por que um come o outro não Nunca comi em cantina, nunca de igreja. Ela nunca comi, pode ter o que for. Eu como em casa, eu como alguma coisa na rua. Então, O irmão falou uma coisa interessante. Para os futuros cultos, um dos meus planos é isso, fazer o culto, terminar o culto e a gente poder continuar convivendo, conversando, se tiver algo para comer, mas isso é para a gente conviver, é diferente de prestar culto. O culto eu não quero ver ninguém nunca. Irmão, como acontece? Está no culto, você viu, eles precisam usar aquele momento para poder ter um mínimo de informação do outro. A gente vai conhecer. Acaba o culto, é só fofoca. Acabava o culto lá na igreja, minha filha, vamos embora, entrava dentro do carro, vamos embora. Já tinha fofoca. Então, mas olha, são irmão, coisas. de uma outra igreja aí, foi assim, cantina, aí um pede, e pede. Aí ele ia perguntar se eu tomava conta. Eu disse, eu tomo, se for do meu modo, pode? Qual era o teu modo? Está na sua responsabilidade. Sabe o que eu fiz? Reuni as irmãs amigas e falei assim, olha, vocês podem me ajudar, 3 semanas vocês me ajudam. Depois não precisa, vocês só vêm brincar no final do culto aqui, sentar aí, bater um papo e comer. Vocês vão comprar do que nós vamos comprar, do que nós vamos ter aqui para vender, daquilo que eu vou render esse dinheiro dessas 3 semanas que vocês vão me ajudar. Vocês concordam? Concordo. Nunca mais vocês vão dar nada. Porque eu vi que muitas irmãs às vezes ficam chateadas de ter que, toda hora tem que dar um negócio, toda hora tem que dar um negócio. E muitas das vezes nem tinha e ficava com vergonha. Olha, elas ajudaram. Botei uma cantina ali, que tinha de tudo naquela cantina sem pedir dinheiro para ninguém mais. Aí E o dinheiro não era prestou. revertido para a própria união feminina. Não, aí o dinheiro é o seguinte, o que ficava comigo era para isso. Se alguém casasse, eu presenteava com aquele dinheiro, Tá, aniversário. você tinha uma aplicação prática. De reserva. E outra coisa, e uma parte daquele dinheiro já era tirado para comprar mais mercadoria para botar ali. Não pedia mais a ninguém. E tinha que pegar uma parte e dar para eles lá. É assim mesmo. Tinha que dar. Aí um dia, chegaram lá na minha porta, bateram que ele mandou eu pegar o dinheiro todo. Dinheiro todo? Como assim o dinheiro todo? E como é que eu vou dar conta da próxima semana? Eu tenho também responsabilidade aqui no que eu faço. Não, aí eu não vou dar o dinheiro todo não, mas não vou mesmo. Aí ele foi lá... Você tá rebeldia, irmão. Não, aí voltou. Aí voltou. É isso mesmo. Não, eu vou, ele mandou pegar o dinheiro todo. Eu disse, tudo bem, então você pode levar o dinheiro todo, a chave, tudo da cantina, e a partir de agora eu tô fora. Mas detalhe, antes da minha mãe fazer isso, tinha uma irmã abençoada lá, sabe? Tomava conta das pessoas, que ela ficou com uma cópia da chave e estava roubando. Sumiu umas 10 garrafas de refrigerante de 2 litros. É a graça.
É a graça, porque senão ela cai fulminada na hora mesmo, é a graça. É a graça ele deu, ladrão desgraçado. É um absurdo. Pessoal, hoje eu deixei a gente conversar um pouco, porque eu nunca deixei essas cenas. Mas eu acho que é importante mostrar que a gente está em concordância também. Então, eu vou orar para encerrar, né? Porque estão se multiplicando as visualizações, as pessoas estão vendo e estão falando, poxa, eu queria estar com vocês aí, congregando ou estudando ou junto na palavra. Então, hoje eu deixei um pouco mais para as pessoas verem como a gente conversa, como a gente se relaciona e como eu estudo, né? Então eu vou orar agora para encerrar. E foi muito bom. Pai, te agradeço, ó Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui como irmãos, ó Pai, porque onde estiverem reunidos 2 ou 3, tu também estarão lá, ó Pai. E aqui a gente está reunido não só na nossa presença, no nosso entendimento humano, mas buscando da tua palavra, ó Pai. Ó Pai, nos abençoa, nos protege, ó Pai, estende sua mão sobre nossas vidas, porque no futuro nós não sabemos, ó Pai, mas estamos à tua disposição, ó Pai. Que o Senhor faça de nós, ó Pai, a tua vontade. Te agradeço, peço não que mereçamos nada, mas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.